Graça e paz a todos. Meus irmãos, nós somos gratos a Deus por estarmos hoje aqui para a nossa última mensagem dessa série temática que nós desenvolvemos ao longo desse mês de junho, intitulada A Igreja Centrada na Palavra. Todos os anos nós temos aqui dedicado um mês para que nós revisitemos, para que nós reflitamos sobre a nossa identidade, sobre o nosso chamado enquanto igreja. E embora eu saiba que alguns de vocês ficam ansiosos para que nós retornemos às nossas séries expositivas, eu acredito que esse é um momento importantíssimo. Gosto de pensar nessa série como se todos nós fôssemos uma grande orquestra e nós, ao longo desse mês, parássemos um tempo para afinarmos os nossos instrumentos. Nós, de fato, precisamos dedicar tempo a isso, para realinharmos a nossa visão acerca daquilo que Deus espera de nós enquanto igreja. Nessa noite nós vamos então falar sobre a igreja discipuladora, sobre o papel central da palavra de Deus no desenvolvimento do discipulado cristão. E para isso, eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Esse é o texto da Grande Comissão, conhecido por todos, já foi exposto aqui nessa igreja diversas vezes, mas vamos mais uma vez buscar a graça de Deus para que Ele fale conosco outra vez através desse texto. Leamos então a partir do versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Feche os seus olhos, vamos clamar a graça de Deus. Ó Deus, nós somos tão necessitados de Ti. Em todas as coisas nós somos completamente dependentes do Senhor. Sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, sabemos também pela experiência que sem Ti nada podemos fazer. Mas talvez, ó Deus, essa verdade fique mais clara do que nunca, num momento como esse, em que todos nós nos encontramos aqui diante de Ti, na expectativa de ouvir a Tua voz. E que se o Senhor não falar conosco, se o Teu Espírito não se manifestar em nosso meio, não há nada que nós possamos fazer em termos humanos. Portanto, nós Te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós outra vez. E conduze-nos, ó Deus, através do Teu Espírito. Fala conosco através das Escrituras. E converte o nosso coração para Ti. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a missão que Jesus Cristo deu para a sua igreja foi clara. Você não precisa fazer um curso bíblico de férias. Você não precisa fazer um seminário teológico para entender que fazer discípulos é o que Jesus espera de nós. O texto que nós lemos diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É isto que os seguidores de Jesus devem ter em mente o tempo todo. É a isto que esses seguidores de Cristo devem dedicar a sua vida, para que, do ponto de vista humano, eles possam se esforçar para levar outras pessoas a, por sua vez, se tornarem também discípulos de Cristo. Esse é o plano número 1 que Deus estabeleceu para a sua igreja. E eu destaco aqui que esse fazer discípulos, ele precisa ser entendido do ponto de vista humano, porque em última análise, somente Deus é que pode fazer com que um pecador se torne um discípulo de Cristo. Nenhum de nós, por mais conhecedores da Bíblia que sejamos, por mais piedosos que sejamos,
por mais convincentes que sejamos em nosso discurso, nenhum de nós tem a capacidade de fazer com que uma pessoa volte-se do mundo para Cristo e deseje segui-lo. Essa é uma obra sobrenatural que só o Espírito Santo de Deus pode fazer no coração humano. É o Espírito Santo que é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Da mesma forma, do ponto de vista daquela pessoa que ouve, nenhuma pessoa, por mais religiosa que seja, por mais interessada que seja em assuntos espirituais, tem a capacidade de, por si mesmo, tornar-se um discípulo de Cristo. O homem natural, ele busca, antes de tudo, ser um seguidor de si mesmo. Ele busca ser um seguidor dos seus impulsos naturais. O homem natural busca ser autêntico naquilo que ele acredita que é. É somente através da obra soberana do Espírito Santo que uma pessoa deseja deixar de se parecer consigo mesmo para se parecer mais com Cristo. O ser humano quer ser dono do seu próprio nariz, quer viver a vida da forma que ele bem entender, e é só Deus que pode mudar a disposição na mente e no coração de uma pessoa, para que ele decida viver após os passos de Cristo. Entretanto, meus irmãos, parece que nós facilmente nos esquecemos disso. E tanto como crentes individualmente pensando, ou como igreja, nós muito facilmente nos esquecemos que essa é a nossa missão, fazer discípulos, e deixamos para que os missionários profissionais, aqueles que são remunerados, aqueles que dedicaram sua vida integralmente a isso, para que eles, no campo missionário, lá onde quer que estejam, que eles façam discípulos. A igreja, por exemplo, de uma forma geral, tem estado por demais envolvida com eventos mirabolantes, com programações diversas para atender aos seus diversos públicos, com métodos de crescimento de igreja, com campanhas publicitárias, com espetáculos hollywoodianos de música, teatro e artes, com programas de desenvolvimento pessoal e coaching. E tudo isso, quase sempre, passa muito longe da imperiosa necessidade de nós nos dedicarmos a fazer discípulos. No emaranhado de todos esses compromissos a que a igreja tem se dedicado, não é fácil identificar na agenda semanal das igrejas evangélicas de uma forma geral qual é o tempo em que se reserva para fazer discípulos. Certo autor comparou a igreja evangélica superativa e pouco discipuladora a uma esteira de corrida. Você conhece aquela esteira ergométrica? Se você já tentou utilizar, você sabe exatamente o que ele quer dizer com isso. Em cima de uma esteira ergométrica existe muito movimento, muito esforço, muito barulho, muito cansaço, muito suor e por vezes até lágrimas. Mas de todo jeito você não sai do canto. E é exatamente isso que tem acontecido nas igrejas evangélicas de uma forma geral. Há muito esforço, há muito recurso investido, mas de uma forma geral, a partir daquilo que a gente vê, parece mesmo é que elas não saem do canto. Pelo menos elas não atingem o alvo que Deus estabeleceu para elas. A propósito, muito do que se experimenta dentro das igrejas evangélicas, de uma forma geral, é um esforço coletivo e extenuante para alcançar metas que foram estabelecidas pela própria igreja, e não para alcançar aquele grande objetivo que Deus estabeleceu para ela. Quase sempre as igrejas estão lutando ferrenhamente por crescimento numérico, por relevância social, por reconhecimento da opinião pública, por inserção em determinados segmentos da sociedade e por expansão denominacional. Entretanto, a ordem que Jesus nos deu claramente foi que nós fizéssemos discípulos.
E este problema, meus irmãos, não se verifica apenas em nível coletivo. Se nós também pensarmos nas nossas vidas individualmente, vamos ver que esse fato também se repete. As nossas agendas pessoais e semanais estão abarrotadas de atividades na igreja e fora dela, mas também não é fácil identificar qual é o tempo que nós reservamos para fazer discípulos. Dizemos que somos seguidores de Cristo, fazemos um monte de coisa, mas de uma forma geral precisamos reconhecer que nós não temos nos dedicado à tarefa superior de fazer discípulos. De forma que discipular não costuma figurar na nossa lista de atividades diárias. Entretanto, a igreja centrada na palavra é uma igreja que faz discípulos e não adeptos. Nós não estamos aqui interessados em encher esse lugar de meros frequentadores. Nós não estamos aqui semana após semana apenas querendo crescer, dobrar, multiplicar o nosso número de visitantes. Nós não queremos aqui acumular pessoas que enchem esse espaço de culto aos domingos apenas, mas que durante a semana continuam vivendo as suas vidas como seguidores da sua própria inclinação pecaminosa. Como igreja centrada na palavra que nós desejamos ser, nós queremos fazer discípulos, e não apenas adeptos, e não apenas frequentadores. Com isso, meus irmãos, eu não quero dizer que nós aqui precisamos deixar de fazer aquilo que nós temos feito. Na verdade, para que uma igreja torne-se discipuladora, ela precisa estabelecer o discipulado como alvo de tudo aquilo que ela já faz ordinariamente. Por exemplo, nós não precisamos deixar de nos reunir dominicalmente. O que nós precisamos fazer é nos certificar de que o nosso culto está também servindo ao propósito de fazer discípulos. De forma que tudo que acontece aqui nesse momento, louvores, leitura do texto bíblico, oração, pregação, tudo isto precisa ser feito na intenção de que pessoas se tornem discípulos de Cristo. E de que aquelas pessoas que já são discípulos de Cristo sejam inspiradas, sejam motivadas, sejam encorajadas a serem melhores discípulos de Cristo. Nesse sentido, meus irmãos, a fim de levarmos adiante e de levarmos a sério a grande comissão, nós não precisamos nos reinventar enquanto igreja. O que nós de fato precisamos fazer é estabelecer o discipulado como alvo de tudo o que nós somos, de tudo o que nós desenvolvemos ao longo da semana. Todos os nossos ministérios, todas as nossas reuniões devem levar esse alvo superior em consideração, fazer discípulos. Se nós estivermos firmes nesse propósito, então todo o nosso esforço será eternamente útil e nós nos livraremos do estigma da esteira de corrida. Todo o nosso esforço vai redundar no atingimento do alvo de fazermos discípulos para Cristo. Da mesma forma, nós, em nossas atividades pessoais, em nossa rotina semanal, nós não precisamos deixar de fazer aquelas coisas que nós fazemos diariamente. Ninguém precisa deixar de trabalhar, ninguém precisa deixar de estudar. O que nós precisamos fazer é nos certificar de que em todas essas coisas, para além daqueles alvos mais imediatos, nós queremos aproveitar toda e qualquer oportunidade para, dentro das nossas zonas de influência, fazermos também discípulos de Cristo. Precisamos entender que fazer discípulos não é tarefa apenas de missionários enviados ao campo, de missionários de tempo integral. Fazer discípulo é tarefa de toda pessoa que é discípula de Cristo. Quem melhor faz discípulos não são missionários. Eles têm um papel importante, sem dúvida. Mas quem melhor faz discípulos são discípulos de Cristo. Pessoas que estão permeando toda a sociedade
e que pode facilmente chegar naqueles lugares onde os missionários não chegam. Os 2000 anos de história da igreja provaram isso muito bem. Se você pensar no primeiro século, segundo século, onde houve a maior expansão numérica desta igreja, não foram profissionais do ministério que provocaram esse crescimento. Esses dias eu estava encontrando uma citação de um historiador pagão chamado Celso. Ele escreveu no segundo século e ele diz o seguinte: observando a igreja, analisando o crescimento da igreja já naquela época, no segundo século, Celso observa que os que trabalham com lã, os sapateiros, os lavadeiros e os camponeses mais iletrados e rústicos fizeram muito mais pelo Evangelho do que os bispos, apologistas e teólogos. Portanto, meu irmão, que cada um de nós puxe para si essa responsabilidade de atender à grande comissão. Que a grande comissão não se torne nas nossas vidas a grande omissão. Que todos nós consideremos esse grande objetivo acima de todos os outros que nós possamos estabelecer nessa vida, que é o fato de que cristãos centrados na palavra, assim como igrejas verdadeiramente centradas na palavra, fazem discípulos. E em segundo lugar, o que nós podemos aprender nesse texto é que, além da ordem de fazer discípulos, a grande comissão nos mostra como isso deve ser feito. Em Cristo, no seu ensinamento, nós temos não apenas a ordem para fazer discípulos, mas nós temos também uma metodologia que Ele mesmo estabeleceu. E então, segundo esse texto que nós lemos, Ele nos diz que os discípulos devem ser, antes de tudo, batizados. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O que é que isso significa, então, no contexto do discipulado? Será que Cristo estaria aqui reduzindo toda a experiência orgânica e sobrenatural do discipulado à mera observância de um ritual religioso? Com certeza não. Sabemos todos que o batismo não salva, o batismo não opera regeneração e o batismo nem sequer atesta que determinada pessoa foi salva. A ordem de batizar discípulos está aqui conectada ao seu significado maior, porque o batismo sela e simboliza a entrada de um indivíduo, aqui nesse caso um discípulo de Cristo, na comunidade da aliança. Através do batismo, Deus está nos distinguindo visivelmente e exteriormente como pessoas que foram graciosamente retiradas da sociedade dos incrédulos e sobrenaturalmente inseridas na comunidade sobrenatural do Evangelho. Meus irmãos, isso aponta para o fato de que, pelo menos em situações normais, o discipulado cristão genuíno é uma experiência coletiva. Pelo menos em situações normais, o discipulado precisa ser vivido em comunidade, junto com outras pessoas que igualmente a nós foram salvos pela graça de Deus e tornadas discípulos de Cristo. Então, seguindo essa ordem de Cristo, à medida que os seus seguidores fizessem discípulos mundo afora, eles não deveriam abandoná-los à própria sorte. Esses novos discípulos não deveriam ser entregues para que cada um vivesse a experiência genuína da forma que lhes parecesse melhor. Esses novos discípulos deveriam ser visivelmente distinguidos da multidão dos ouvintes e acolhidos na igreja, integrados à igreja através do batismo. Falando nisso, as Escrituras sempre fizeram uma clara distinção entre aquelas pessoas que se encontram no meio da multidão, por um lado, e aquelas pessoas que são identificadas como discípulos de Cristo, por outro. Ao longo dos evangelhos, você vai ver repetidamente os autores falando da multidão inominada que seguia a Cristo por interesse próprio, ou no mínimo por
por uma curiosidade frívola, e aqueles que de outra forma se identificavam e eram identificados também como discípulos de Cristo. Pessoas que tinham demonstrado o compromisso resoluto de seguir a Cristo, independente das consequências. Portanto, uma multidão inominada não pode ser confundida com a comunidade dos discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo, eles são batizados e são inseridos na comunidade do povo de Deus, e por causa disso, eles são reconhecidos, eles são identificados e eles são especialmente cuidados pelos demais crentes. Por quê? Porque o discipulado genuíno acontece no contexto dos relacionamentos. É no meio da comunhão dos santos que todos nós somos mutuamente encorajados a nos tornarmos mais parecidos com Cristo. É no seio de uma igreja saudável que nós podemos acolher uns aos outros, consolar uns aos outros, instruir uns aos outros e exortar uns aos outros quando se fizer necessário. Assim, meus irmãos, é no contexto de uma igreja bíblica, saudável, acolhedora, que nós podemos experimentar os efeitos redentivos do Evangelho nas relações sociais. Deus em Cristo está reconciliando consigo todas as coisas, não apenas almas isoladas que esperam um lugarzinho no céu depois da morte nesta vida, depois da morte do corpo. Mas o Evangelho celebra também a redenção das relações sociais que foram prejudicadas na queda. E por causa disso, nós precisamos do ambiente acolhedor de uma igreja onde nós possamos celebrar e nós possamos desenvolver relacionamentos transformados. E tudo isso acontece como uma degustação prévia daquilo que nós vamos experimentar plenamente na eternidade, na presença de Deus e na companhia dos salvos. Portanto, meus irmãos, se nós queremos ser de fato uma igreja centrada na palavra, assim como nós tantas vezes falamos ao longo desse mês, todos nós precisamos assumir um compromisso sólido de acolher, de integrar e de pastorear as pessoas que nós admitimos como membros nesta igreja. Seja através do batismo, ou seja também através da transferência de outras igrejas genuinamente evangélicas. Esse é um desafio que precisa ser abraçado por todos. Não apenas a liderança da igreja precisa estar atenta a isso, mas todos os membros da igreja precisam estar atentos à necessidade de acolher e de integrar aquelas pessoas que são discípulas de Cristo e que pela providência de Deus chegam até nós. Essas pessoas precisam encontrar aqui não apenas um lugar saudável, não apenas um lugar seguro para cultuar ao Senhor semanalmente, mas elas precisam encontrar aqui uma família de discípulos dispostos para acolhê-los e para integrá-los. Precisamos então nos engajar nesse desafio para que todos os nossos membros, e especialmente os novos membros, saibam que aqui eles podem encontrar muito mais do que uma sã doutrina. Que eles saibam que aqui podem encontrar uma igreja viva e que está disposta a supervisioná-los e a acompanhá-los em seu discipulado. E mais do que isso, em ajudá-los efetivamente a crescer na sua fé até que eles alcancem a maturidade cristã. E eu creio mesmo que cada um de nós pode tomar atitudes práticas para que pelo menos aqui nesta igreja os verdadeiros discípulos de Cristo não sejam confundidos com a multidão. Esse é um problema recorrente da mega igreja. A mega igreja comumente confunde multidão com discípulos. É uma massa inominada, é uma massa indistinguível de frequentadores, onde você não sabe quem é crente e quem não é. Apenas se contabiliza números de frequentadores. Mas uma igreja bíblica,
numa igreja saudável, numa igreja que é verdadeiramente centrada na palavra de Deus, os discípulos precisam ser facilmente identificados a fim de que sejam pastoreados. E nesse sentido eu pergunto a você, o que é que você tem feito? Que atitudes concretas você tem efetivamente tomado? A cada vez que você vê uma pessoa subir aqui para ser batizada, será que você tem apenas observado? Será que você tem apenas achado um momento interessante, emocionante? O que é que você faz quando o pastor chama aqui à frente aquele grupo de novos membros que estão sendo recebidos em nossa igreja? Será que você fica apenas feliz por ver que a nossa família está aumentando? Ou será que você tem se aproximado? Será que você tem identificado essas pessoas, olhado bem no rosto de cada uma delas e tomado atitudes concretas, se dirigido a elas pessoalmente, convidar para quem sabe tomar depois um café, convidar para quem sabe visitar seu pequeno grupo, participar de uma outra programação desta igreja? Eu pergunto a você, o que é que você tem feito para melhorar o nosso nível de acolhimento dentro desta igreja? Será que você tem sido uma peça fundamental para isso? Ou você tem esperado apenas que a liderança desta igreja o faça? Meus irmãos, quando nós estamos aqui recebendo novos membros, é um momento importante para todos. Não apenas para aqueles novos membros, mas para os velhos membros também. Eles são aqui, chamados à frente para que a igreja se lembre da responsabilidade que tem com eles. Ao solicitarem membresia nesta igreja, eles estão assumindo a responsabilidade de colocar o seu discipulado debaixo da nossa supervisão. Mas ao mesmo tempo, quando eles se tornam membros desta igreja, a igreja também está, por sua vez, estabelecendo com eles uma relação de responsabilidade, de acolhê-los, integrá-los e pastoreá-los. Portanto, eu peço que você se engaje nisso, que você reconheça a sua medida de responsabilidade nesse ministério. Além disso, meus irmãos, uma igreja centrada na palavra, ela não apenas acolhe e integra novos membros, mas em relação a todos os seus membros, essa igreja, ela precisa ser vista como uma igreja que efetivamente cuida da sua membresia. A igreja centrada na palavra é uma igreja discipuladora e por isso ela tem consciência de que os seus membros precisam de muito mais do que uma experiência semanal de auditório para que se desenvolva como discípulos maduros. A igreja centrada na palavra, por exemplo, sabe da importância que tem um momento como este, de culto. E por isso uma igreja bíblica, ela investe no culto, ela dá uma atenção especial ao culto. Mas ao mesmo tempo, essa igreja bíblica, ela sabe que a semente do evangelho, ela cresce e frutifica, não apenas aqui no solo do momento do culto, mas ela cresce e frutifica principalmente no solo da comunhão. E por causa disso, essa igreja investe em outros meios de propagação da palavra. A igreja investe em outras ferramentas que possam levar os membros desta igreja a terem muito mais do que um encontro formal semanal. Os membros precisam desenvolver relacionamentos intencionais e relacionamentos espirituais, relacionamentos centrados no Evangelho. Pensando aqui na realidade da nossa igreja, eu não vejo ferramenta mais útil do que isso para nós nesse momento do que os nossos pequenos grupos. Agora que nós já vamos passando dos nossos 500 membros, eu cada vez mais tenho percebido como foi importante que nós tivéssemos começado a investir nisso em anos atrás. Se tudo que você tem como membro desta igreja experimentado aqui é uma experiência semanal de culto, eu acredito que você então está limitando muito a sua experiência como membro desta igreja.
você está se privando da oportunidade de crescer enquanto discípulo de Cristo. Posso dizer a você que isso não é saudável e que você vai sentir os efeitos danosos disso ao longo da sua vida. Então, meu irmão, não se contente com um bom culto por domingo. Não se contente com uma boa pregação expositiva. Aqui no culto, quase sempre, a maioria de vocês se limita a observar outras pessoas exercerem seus dons. São pregadores que exercem seus dons, são músicos que exercem seus dons, diáconos e tantos outros que servem neste momento de culto, mas a grande maioria está aqui apenas observando. E você precisa mesmo desenvolver uma rede de relacionamentos cristãos, bíblicos e íntegros, onde você também possa colocar os dons que você recebeu do Senhor para a glória dele, para a edificação da igreja como um todo. Uma igreja bíblica e saudável não é uma igreja onde algumas pessoas exercem os seus dons com excelência, mas uma igreja onde todos os membros cumprem a sua parte. Uma igreja onde você vê operando, trabalhando todos os membros desse corpo. Em terceiro lugar, esse texto, ele nos ensina que não apenas temos a missão de fazer discípulos, nos ensina que não apenas o discipulado genuíno se desenvolve no meio da comunidade, mas ele nos mostra também qual é a nossa tarefa básica ao longo do processo discipular. Eu fico pensando, meus irmãos, que se nós fôssemos concluir, pelo que nós observamos na maioria das igrejas evangélicas no Brasil, nós diríamos que a missão da igreja é atrair frequentadores, perder os verdadeiros discípulos no meio da multidão e depois entretê-los até Jesus Cristo voltar. Mas o texto que nós acabamos de ler, a grande comissão, ele nos ensina que depois de nós nos dedicarmos à grandiosa tarefa de fazer discípulos, nós precisamos integrar esses novos discípulos à igreja através do batismo, e a partir daí nós precisamos conduzir todos esses discípulos por um caminho de ensino e aprendizagem até Cristo voltar no fim dos tempos. É o que diz no último versículo que nós lemos no capítulo 28. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas aí você pode questionar, o que é que nós devemos ensinar? Qual é o currículo? Qual é o assunto? Qual é o tema? Qual é o conteúdo dessa aprendizagem? O texto responde isso aí claramente. Precisamos ensinar os discípulos de Cristo a obedecer tudo o que Ele nos ordenou. Observe atentamente que esse texto não diz que nós devemos ensinar os discípulos a conhecer tudo o que Jesus disse, tudo o que Jesus fez. Certamente todos nós devemos nos empenhar em conhecer tudo quanto Jesus fez e disse. Mas o mandamento não é para conhecer. Observe, o mandamento é para obedecer. É óbvio que para que uma pessoa obedeça a Cristo, ele precisa antes saber o que Cristo espera dele. Mas a questão é que não se trata de um processo de aquisição de novas informações. O discipulado trata-se da aquisição de um novo estilo de vida que se desenvolve por meio da obediência. Observe também que esse texto bíblico que nós lemos não diz que nós devemos atentar para tudo aquilo que Jesus sugeriu ou para tudo que Jesus aconselhou. O texto diz que os discípulos devem ser ensinados a obedecer a tudo quanto Jesus nos ordenou. As palavras de Cristo são palavras autoritativas para os seus discípulos.
O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não mede forças com as palavras autoritativas de Cristo. O verdadeiro discípulo, ele não coloca as suas opiniões pessoais, a sua vontade interior acima da vontade de Cristo. Ele sabe que ele é discípulo e Cristo é o mestre. Ele sabe, ele reconhece que Cristo é o Senhor. Portanto, a vontade de Cristo, a ordem de Cristo, o mandamento de Cristo está acima de tudo que ele pode pensar, de tudo que ele pode sentir, de tudo que ele pode desejar e de tudo que ele pode, inclusive, imaginar. Eu sei que nem sempre nós estamos completamente prontos para obedecer a tudo quanto Jesus Cristo requer de nós. E como discípulos de Cristo, muitas vezes nós chegamos a um ponto de reconhecer: Senhor, eu não tenho condições de atender a isto que o Senhor está exigindo de mim. Senhor, me dê força, Senhor, me dê fé, Senhor, me ajude a seguir adiante. Para um discípulo de Cristo isso é normal. Em vários pontos da nossa vida nós vamos reconhecer isso. A palavra de Cristo estabelece para nós um padrão muito mais elevado do que aquilo que nós estamos dispostos ou que nós estamos prontos para obedecer hoje. Mas uma coisa é você reconhecer que você ainda não tem capacidade, e outra coisa é você medir força com o mandamento de Cristo. Você dizer: eu sou discípulo de Cristo, mas isso aqui eu não faço de jeito nenhum. Eu sou discípulo de Cristo, mas esse aspecto da minha vida jamais eu vou sujeitar aquilo que Ele determina na palavra. O discípulo de Cristo sabe que a jornada do discipulado é uma jornada de obediência, é um caminho de submissão ao senhorio de Cristo. Mas, meus irmãos, observe que nada disso acontece isoladamente. Nem mesmo esse processo de ensino e de aprendizagem ocorre individualmente. A Bíblia diz que nós devemos ensiná-los, ou seja, há pessoas que estão ensinando no processo e há pessoas que estão aprendendo no processo, do início ao fim. O discipulado cristão é um processo relacional. E é por isso que, de acordo com o padrão bíblico, o desenvolvimento do discípulo precisa acontecer no contexto da comunhão da Igreja de Cristo. O compromisso de seguir a Cristo, ele não pode jamais, pelo menos em situações normais, ser consolidado isoladamente. Não é numa cabine de estudo bíblico, não é numa cela de oração e meditação que você vai se tornar um discípulo de Cristo completo. É no meio da igreja que nós somos lapidados uns pelos outros. Como o ferro afia o ferro, é desse jeito que Jesus faz com que os seus discípulos progridam na fé. E isso acontece tanto de uma forma positiva, quando nós somos ensinados, quando nós somos encorajados, quando nós somos aconselhados, quanto isso também acontece de uma forma negativa, quando a nossa fidelidade a Cristo é desafiada por um irmão que peca contra nós. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos prejudicados, quando nós somos irritados, quando nós somos decepcionados, então temos aí da parte de Deus uma excelente oportunidade de desenvolvermos o nosso discipulado, de darmos uma resposta que seja muito mais parecida com Cristo do que uma resposta que seja parecida com aquela que eu daria quando eu ainda não conhecia a Cristo. O discipulado verdadeiro acontece na comunhão da igreja, porque é na igreja que nós podemos ser beneficiados pela mútua administração dos nossos dons espirituais, que Deus derramou sobre a sua igreja para edificar cada membro deste corpo. Portanto, meus irmãos, a igreja centrada na palavra, ela ensina os seus membros a obedecer os mandamentos de Cristo. E para isso ela lança mão de diversas abordagens de ensino. Uma igreja centrada na palavra, ela não se limita à pregação expositiva.
O sermão, ele é essencial, mas ele não é suficiente. A palavra de Deus é suficiente, mas a pregação da palavra não é. Ela é essencial, mas ela não é suficiente. E por causa disso, ela precisa ser complementada por outras abordagens de propagação da palavra. É por isso que nós não apenas pregamos, mas nós ensinamos, aconselhamos, discipulamos. E em casos extremos, é por isso que nós disciplinamos pessoas. A disciplina bíblica é uma forma específica e crítica de ensino. Uma igreja centrada na palavra, ela sabe que para que haja progresso na obediência, o ministério da palavra ele não pode encerrar quando o sermão é concluído. O ministério da palavra precisa continuar de domingo a domingo através da ação e da reverberação da palavra entre todos os membros da igreja. O ministério da palavra ele pode até começar no púlpito, mas ele precisa culminar, ele precisa desembocar no nível dos relacionamentos. E é aqui que eu vejo a importância do discipulado pessoal. Eu não quero dizer com isso que discipulado pessoal seja a única forma de se fazer discípulos. Dissemos aqui no início dessa mensagem que uma igreja discipuladora, ela está programada para utilizar tudo quanto ela já faz para fazer discípulos. Por exemplo, a mensagem expositiva, ela é feita, ela é desenvolvida para fazer discípulos. Mas existe aqui, meus irmãos, uma importância vital do discipulado pessoal, que é quando você tem a oportunidade de proclamar e de encarnar o Evangelho de uma forma bastante específica para uma pessoa que caminha ao seu lado. Poderíamos aqui definir discipulado pessoal como aquele relacionamento de confiança centrado no Evangelho, a fim de que o discípulo se desenvolva integralmente e seja capaz de fazer outros discípulos. Se nós pensarmos detidamente acerca dessa definição, em primeiro lugar, nós vamos entender que o discipulado não é um curso. O discipulado não é uma turma. O discipulado não é uma revistinha que você vai ali completando junto com outra pessoa. O discipulado não é um programa de treinamento para líderes. O discipulado é, antes de tudo, um relacionamento de confiança que se estabelece geralmente entre um cristão maduro e outro com menos experiência na fé. O discipulado, portanto, é o estabelecimento de uma parceria que visa levar o discípulo à maturidade da fé. E o objetivo dele não é a transferência de conhecimento, mas é a promoção de um modelo de maturidade cristã que possa ser imitado. Se você, por exemplo, reúne-se com uma outra pessoa, se você encontra-se com uma outra pessoa para estudar Bíblia, mas não há desenvolvimento de relacionamento, se você estuda a Bíblia com ela, mas não há a promoção de um exemplo a ser imitado, o que vocês estão fazendo é a aula de Bíblia particular. Isso não é discipulado cristão. Discipulado cristão precisa ter relacionamento e precisa ter testemunho a ser imitado. Pensando em termos bíblicos, eu estou aqui lembrando de Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Barnabé e Paulo, e depois Paulo e Timóteo. Em segundo lugar, meus irmãos, essa definição, ela nos chama a atenção para o fato de que o discipulado precisa ser pautado pelo Evangelho. Discipulado é um relacionamento de confiança centrado no Evangelho. E isso precisa ser assim, porque, como bem diz Timothy Keller, o Evangelho não é apenas o ABC da jornada cristã. O Evangelho ele é abrangente, ele compreende toda essa jornada com Cristo de A a Z. O Evangelho não é apenas a porta de entrada para o discipulado. O Evangelho contém
todo o caminho do discípulo até a volta de Cristo. Então todos nós no primeiro momento ouvimos o Evangelho, fomos tomados daquela consciência angustiante de que nós somos pecadores condenados diante de um Deus santo e justo, tomados da consciência de que todos nós precisamos mesmo de um Salvador, e nós abraçamos o Evangelho, nós depositamos a nossa fé em Cristo. Mas esse momento da conversão, esse momento ímpar do discipulado, ele não é o ponto de chegada, ele é apenas o ponto de largada. Depois disso aí você tem um longo caminho que vai durar a sua vida inteira, para que você possa aprender a aplicar o Evangelho aos demais aspectos da sua vida, para além da salvação da sua alma. E não apenas aprender isso intelectualmente, mas você aprender isso pela experiência. Aprender a experimentar o poder transformador do Evangelho em todos os aspectos da sua vida. Em terceiro lugar, segundo essa definição, o discipulado pessoal ele é importante para que o discípulo se desenvolva integralmente. Meus irmãos, uma constatação muito triste é que muitas pessoas se dizem, convertidas há muitos anos, mas a gente observa e a gente vê que elas não cresceram, elas envelheceram dentro da igreja, mas elas não se desenvolveram. E isso é algo muito triste, observar que muita gente dentro da igreja está estagnada na fé. Muita gente, apesar de muitos anos frequentando cursos, escola bíblica, cultos, congressos, ainda continua se comportando como se fossem bebês espirituais. São pessoas que dependem exclusivamente do pregador para se alimentar da palavra uma vez por semana. E isso vai garantir para você que você seja subnutrido na palavra, que você seja desnutrido na palavra. Pessoas que ao longo dos anos não desenvolvem competências individuais para leitura, para estudo e para a apropriação do texto bíblico. Pessoas que não sabem articular as doutrinas cristãs mais básicas. Cristãos que não são capazes de reconhecer nem de aperfeiçoar os seus dons espirituais. Cristãos que não se engajam na missão, cristãos que não são capazes de demonstrar uma cosmovisão bíblica. Apesar dos muitos anos de crente, eles ainda não conseguem interpretar o mundo à sua volta pela ótica do Evangelho. Eles continuam vendo tudo da mesma forma como viam quando ainda não tinham a Cristo. E meus irmãos, isso é lamentável. Como presbítero desta igreja, uma das coisas que mais me faz feliz, que mais me faz agradecer a Deus, é quando um irmão chega e diz: Diogo, eu não conseguia estudar a Bíblia, eu não conseguia entender a Bíblia, mas agora pouco a pouco eu estou lendo e eu estou entendendo. Ou senão quando diz: eu não tinha coragem para orar em público, mas agora eu estou aos poucos me encorajando para fazer isso. Diogo, eu não conseguia evangelizar. Quando Deus abria para mim uma oportunidade, eu simplesmente travava. Mas agora, aos poucos, eu estou sendo encorajado, eu estou conseguindo tomar atitudes, tomar iniciativas para comunicar as verdades do Evangelho. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso. É sinal de que essa pessoa não está estagnada, essa pessoa não está paralisada na caminhada cristã, mas ela está se desenvolvendo. Seja a passos rápidos, seja a passos lentos, o mais importante é que haja desenvolvimento. Nenhum de nós foi chamado para ficar estagnado. Todos nós fomos chamados para correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. E é nesse sentido, meus irmãos, que eu acho que o discipulado pessoal ele é especialmente útil. Ele é extremamente válido para ajudar o discípulo a progredir na carreira cristã. Para que as pessoas passem por todas aquelas etapas e não fiquem empacadas numa só delas. Então, o crente precisa passar da incredulidade para a fé, da fé para a maturidade e da maturidade para a missão.
O discipulado tenta ajudar pessoas a passar para o próximo estágio da fé. Se você já foi acompanhado pessoalmente, eu sei, você sabe o quanto isso é importante, o quanto isso foi extremamente válido para você, ainda que num determinado período da sua vida. Eu fui discipulado muito cedo por uma pessoa extremamente simples, por uma mulher que era semi-alfabetizada e muito idosa. Ela não era missionária, ela não era pastora, ela não era teóloga, ela era uma mulher simples, uma senhora nordestina muito simples, conhecida simplesmente como a irmã Maria Alves, e ela era minha avó. Quando eu fiz 7 anos, já sabia ler, ela me deu a responsabilidade de todos os dias sair da minha casa e ir até a casa dela e ler a Bíblia para ela. E assim por muitos anos, todos os dias, estávamos nós no terraço da casa da minha avó. Eu li a Bíblia, para ela, já que ela era, como eu disse, semi-alfabetizada. Ela explicava o texto bíblico para mim e depois nós orávamos juntos. E não apenas isso, mas vez por outra a minha avó me dava alguma oportunidade de engajamento missional. Se ela fosse dirigir um culto, porque essa mulher semi-alfabetizada dirigia culto, liderava ministérios dentro da igreja. Então, se ela fosse dirigir algum culto, ela permitia que eu fizesse alguma coisa nesse culto. Lesse, orasse, enfim. Outras vezes a minha avó sabia que alguma pessoa estava passando por alguma necessidade financeira e a minha avó me dava um dinheiro para que eu comprasse uma cesta básica e fosse levar sozinho lá na casa dessa pessoa. E havia sempre uma instrução muito especial para isso, que era: não deixe apenas a cesta básica lá e volte. Entra na casa, lê um texto da Bíblia e ora com ela. Jogo rápido, mas não deixo de fazer isso. Da mesma forma, havia uma senhorinha no nosso bairro, cega, que a minha avó fazia café da manhã, almoço e janta para ela. E eu tinha que levar a marmita para ela, e a ordem era a mesma. Pelo menos em uma dessas idas à casa dessa irmã, eu precisava entrar, ler um versículo da Bíblia e orar com ela. Ou seja, minha avó não apenas me discipulou, mas ela me ensinou a reproduzir o processo com outros. Obviamente que a minha avó não tinha todas as respostas para a mente curiosa de um garoto de 7, 8, 9, 10 anos. Muitas vezes eu fazia uma pergunta para ela que deixava ela desconcertada. E ela dizia: bem, isso aí eu não sei, mas guarde isso aí, que tal dia nós vamos à casa do pastor e ele com certeza vai responder. O problema é que o pastor também quase sempre não sabia, mas a mulher dele sabia. E as respostas dela eram sempre as melhores. Ela era aquela senhora chamada Petronila Neri, de quem eu já falei aqui em outra oportunidade. Mas veja, a limitação da minha avó era observada em questões pontuais. De uma forma geral, aquela mulher, apesar da sua limitação, tinha uma sabedoria do alto muito grande. E ela dava para mim quase sempre respostas maravilhosas, respostas surpreendentes. Se eu for parar para contar coisas que a minha avó me disse, você vai dizer: esse menino está mentindo. Pelo menos foi isso que um amigo meu concluiu, depois que eu contei para ele vários episódios. Ele falou para mim: mas Diogo, você acha mesmo que uma pessoa dessa era analfabeta? É claro que ela não era. Ela se fez de analfabeta para te dar a oportunidade de ler a Bíblia todos os dias na casa dela. Irmão, se ela era analfabeta ou não, eu já não sei. Mas o que eu sei é que o ministério dela, a vida daquela mulher, o testemunho daquela mulher deixou marcas profundas na minha vida. E aqui estou eu hoje como um testemunho do investimento em discipulado espiritual e bíblico que a minha avó fez na minha vida.
E eu fico pensando, se uma mulher idosa, se uma mulher semi-alfabetizada fez isso pela vida de um jovem, o que você não poderia fazer por aquelas pessoas que estão ao seu redor? A maioria de vocês aqui tem muito mais estudo do que ela. A maioria de vocês aqui tem muito mais conhecimento bíblico do que ela. A maioria de vocês aqui tem muito mais saúde, vigor físico do que ela. E eu fico pensando, o que é que está faltando para que você então se engaje, se envolva diretamente na missão que Jesus deu à sua igreja, que é fazer discípulos. Meus irmãos, nós não nos enganemos, nós nunca chegaremos a ser uma igreja verdadeiramente centrada na palavra, se nós dependermos exclusivamente de pregação expositiva e de culto reformado. Para que nós sejamos uma igreja centrada na palavra, nós precisamos de uma rede de discípulos de Cristo que estejam diariamente reproduzindo, reverberando, multiplicando a palavra de Deus uns para os outros. Precisamos do engajamento de todos os membros deste corpo, se é que de fato queremos ser uma igreja bíblica centrada na palavra. Imagine o quanto nós poderíamos ser uma igreja muito mais saudável, se não apenas agora nesse momento de culto, mas ao longo de toda a semana, houvesse abundância de interação entre os irmãos, tanto em pequenos grupos quanto individualmente. Imagine o quanto nós seríamos uma igreja muito mais bíblica e muito mais efetiva na nossa missão, se ao longo da semana todos nós estivéssemos comprometidos em discipular uns aos outros, em aconselhar uns aos outros, em edificar a fé um do outro, em estimular um ao outro a ser mais parecido com Cristo. Pais discipulando seus filhos, casais ajudando um ao outro a serem mais obedientes à palavra de Deus, irmãs maduras ensinando as irmãs mais jovens a como serem mulheres de Deus, homens de Deus maduros ensinando os jovens desta igreja a como adquirirem e alcançarem a masculinidade bíblica. Quanto nós seríamos uma igreja muito mais efetiva em nossa missão. Quanto mais saúde espiritual nós não desfrutaríamos se todos nós, ao longo da semana, estivéssemos engajados em fazer discípulos na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa universidade e em todos os lugares onde, pela providência de Deus, nós estamos. Eu penso que isto sim é que seria uma igreja verdadeiramente centrada na palavra, na qual as Escrituras dão vida e crescimento diário, não crescimento semanal, não crescimento dominical, mas crescimento diário a todo o povo de Deus e através de todo o povo de Deus. O meu desejo nessa noite é que Deus faça isso em nossas vidas e que assim Ele nos abençoe. Amém.